Saúde. E aí, beleza? Preparado para mais uma aula de biologia? Bacana, hein? Hoje a nossa aula é sobre vírus. E aí você deve ter percebido que a gente fez uma brincadeira aqui na abertura da nossa aula. Por quê? A gente aqui simulou uma situação dessa aula estar sendo contaminada por vírus. Mas detalhe, isso era só uma simulação. Seu computador continua saudável aí, tá? Espero. Bem, o grande detalhe é só chamar sua atenção para quê? Para que, quando a gente fala em vírus, existe o vírus do mundo virtual, do mundo dos computadores, e existe os vírus reais que atacam os seres vivos, causando problemas. Davis, mas por que você fez essa relação? Porque esses dois caras, eles têm alguns pontos de coincidência. Por exemplo, ambos atacam seres, tomam controle, no caso das células ou do computador, para o seu benefício. E ambos têm facilidade de se espalhar contaminando outros computadores ou outros seres vivos. Viu como é bacana? Pois é. Porém, a nossa aula vai ter como foco os vírus reais. Tudo bem? Tá preparado? Então vamos lá. Olha só, essa nossa aula é uma aula de visão geral. A gente aqui vai conversar um pouquinho sobre esses caras, sobre os vírus, tá? Falar da sua importância, falar das suas características gerais e, é claro, deixar o convite para que você acompanhe as outras aulas desse assunto, outras aulas de biologia e, além disso, todas as aulas que o Estude tem para te oferecer. Tudo bem? Então, vamos nessa com a gente. Olha só, os vírus eles têm como características gerais o quê? São entidades acelulares. Primeiro detalhe, quando eu falo entidades acelulares, você poderia questionar, poxa, Deus, por que você não disse que eles são seres vivos acelulares? Então, esse aqui é o detalhe. Isso é uma das coisas muito perguntadas em questões, né? E aí, afinal de contas, os vírus são vivos ou não são considerados seres vivos? Pois é. Os vírus, eles têm algumas características que são compartilhadas, que são comuns com os seres vivos. Por exemplo, o fato deles terem capacidade de sofrer mutação no seu material genético, capacidade de evolução, de adaptação, reprodução, tá? Então, esses caras, eles têm algumas características que se assemelham aos seres vivos. Porém, eles têm duas características que os separam dos seres vivos. A primeira é essa, ó, o fato deles não terem células. E a segunda é outra que a gente vai discutir com mais detalhes daqui a pouco, que é o fato deles obrigatoriamente estarem vivendo dentro de outros seres vivos, porque eles têm um metabolismo incompleto. Eles dependem de outros seres para sobreviver, ok? Então observa só. Então os vírus são entidades acelulares, eles não têm células, e como eles não têm a menor unidade que caracteriza a vida, eu posso qualificá-los como não sendo vivos, né? Mas como eles são? Eles são extremamente simples e pequenos. Para você ter uma ideia, esses caras só podem ser vistos em microscópios eletrônicos, tá? Eles têm na ordem de 0,2 micrômetros ou até menos do que isso. Para você ter uma ideia, uma bactéria pode ser atacada por um vírus que a gente chama de bacteriófago e, na verdade, podem entrar centenas deles dentro de uma bactéria. Aí dá para você ter uma noção de quanto eles são pequenos, ok? São visíveis apenas em microscópios eletrônicos, como eu falei, e aqui entra uma importante característica dos vírus. Olha só, são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, são caras que têm que estar dentro das células para quê? Observe só. Para completar o seu metabolismo. Por quê? Porque eles não têm metabolismo próprio. Segundo detalhe, esses caras não têm nem aloplasma, nem citossol, nem citoplasma e nem ribossomos. Então, por isso que eles não têm metabolismo, porque o aloplasma é o centro do metabolismo, e nem sequer fabricam suas próprias proteínas, enzimas, porque eles não têm ribossomos. E um outro detalhe também é que normalmente esses caras têm um material genético incompleto, ou seja, ou apresentam DNA ou apresentam RNA. Você percebeu que eu utilizei a palavra normalmente? Pois é. Quando você for fazer uma questão, quer seja ela de Enem, de vestibular ou até uma questão de uma prova, é bom você lembrar disso, que vírus tem uma coisa ou outra. Nós temos exceções? Temos. Posso citar para você uma variação do herpes vírus, que é o citomegalovírus, tá? Esse vírus é um cara que tem tanto DNA quanto RNA.
Porém, mesmo assim, o seu metabolismo é dependente de uma célula para que ele ocorra. Tudo bem? Então, a gente pode considerar que vírus tem DNA ou RNA. Se a questão falar de alguma exceção, aí você fala do citomegalovírus. Caso não, você pode levar em consideração esse detalhe, DNA ou RNA, ok? Vamos falar um pouquinho da estrutura viral. Observa só, aqui você tem um vírus mais simples, que ele tem aqui, ó, uma cápsula, né, um capsídeo feito de proteína, e dentro a gente tem um material genético simples, que pode ser o DNA ou RNA. Porém, há outros casos em que eu posso ter os chamados vírus envelopados. O que são os vírus envelopados? São caras que, além do capsídeo do material genético, eles têm um envoltório feito de lipoproteínas. Lipoproteínas, isso me lembra a membrana plasmática. Pois é, esses caras, quando eles invadem uma célula e eles deixam essa célula, eles roubam um pedaço da membrana plasmática dessa célula. Um exemplo desse vírus aqui é o HIV, né? O vírus que leva a AIDS. Tudo bem? Aproveitando, para a gente finalizar esse momento, esse nosso primeiro encontro, quero lembrar, os vírus eles são extremamente estudados, por quê? Porque eles são causadores de moléstias, são causadores de doenças, que são coisas que a gente vai discutir nas próximas aulas, por isso eu quero a sua companhia, tudo bem? Então, mantenha os seus estudos em dia, foco e, é claro, te convido a conhecer as demais aulas de vírus e outras matérias. Então, um forte abraço, tchau!